A arbitragem no Brasil cada dia pior. Cada dia pior. Aí eu pergunto, erro de arbitragem ou alguma má intenção por trás? Porque o árbitro não enxergar em campo, a velocidade do jogo, nós sabemos que muitas vezes não dá para ver alguns lances. Então, por mais que tenha os bandeirinhas, o árbitro, acontece. O lance é muito rápido. Por mais que teve um lance do Corinthians, tá de frente. Você tinha errado um pouquinho antes, ou tinha interpretado de uma forma mais excessiva, mas não se corrige com erro. Então ficam muitas dúvidas. E o VAR, desculpa, é uma piada no Brasil. É uma piada no Brasil. Porque o cara tá só ali para isso, com a tecnologia na sua cara, e não dá um pênalti daquele que ocorreu no Corinthians, ou não traçar a linha da forma correta, como ocorreu no jogo do Santos, aí fica aquela dúvida. Dá para confiar? Não dá. Não dá. No Brasil, a arbitragem está cada dia pior. E fica a dúvida se realmente está ocorrendo uma má intenção ou apenas erro. Mas eu vou dar uma paradinha rápida aqui antes da gente comentar sobre os dois jogos, para uma parceirona do canal dar uma dica de imóveis, ó, daqui para vocês. Então vamos lá. Fala aí, Rutinha. 3 coisas que você precisa saber antes de financiar o seu AP. Primeiro, ter uma renda formal ou informal comprovada. Segundo, ter uma boa educação financeira. E terceiro, ter o nome limpo ou regularizado. Quer saber se você já consegue? Clique em análise e vem, Casal da Casa Própria está pronto para atendê-los. A arbitragem precisa ser um setor do campo sem erro, ou com o mínimo de erro possível. Porque se paga caro no ingresso aqui no Brasil, não se entrega o jogo que se espera, e ainda por cima vem alguns árbitros e estragam a partida. Porque, um exemplo, o jogo do Corinthians e Flamengo ontem, para mim o protagonista acabou sendo o juiz. Uma expulsão com uma energia excessiva, porque será que necessitava essa expulsão? É interpretativa? Até é interpretativa. Mas ali já deu uma prejudicada no jogo, porque não houve maldade. Está muito nítido que não houve maldade. Aí, como se tinha errado ou excedido na expulsão, aí você finge que não vê um pênalti daquele, porque o juiz estava de frente. Ele viu o lance. Ele não quis dar, mas viu o lance. Tem várias câmeras que já foram mostradas o lance, onde vê que ele está de frente. Fora isso, o juiz de vídeo está fazendo o que lá? Porque ele pode parar, ele pode voltar, ele pode colocar para frente o lance. Então, resumindo, ele pode ver de vários ângulos. E não conseguiu ver um lance daquele, um pênalti daquele, pega o pé de apoio. A bola totalmente dominada. Então, assim, não dá para se falar que foi um erro apenas. Houve uma má vontade, no mínimo uma má vontade por parte da arbitragem. O lance do jogo do Santos, aquela linha traçada, será que está certa? Não passa credibilidade. Sabe, são dois times que acabam sendo prejudicados por uma má arbitragem. E não é só Corinthians e Santos. A grande maioria dos times estão reclamando das arbitragens, com raras exceções, tanto de juízes quanto de times que reclamam. Então, assim, precisa rapidamente ser revisto. Se for erro, CBF, você está aí para isso, dá treinamento. Se for erro. Agora, se for má vontade, aí, desculpa, tem que tirar do quadro, porque não ganha mal, viu? Juiz aqui no Brasil não ganha tão mal assim, não.
O mínimo que tem que fazer é o seu trabalho, que não está sendo feito, ou está sendo muito mal feito. Tudo aqui no Brasil tem que ter alguma coisinha para se falar. Porque se o juiz vê, faz a parte dele dentro de campo, errou, vem o juiz de vídeo, vai lá, conserta, tá tudo tranquilo. O jogador vai jogar tranquilo. Ele vai ter até receio de fazer alguns lances que chegam a ser bizarros, sabendo que se tem um VAR. Mas aqui no Brasil você não consegue ver isso. Você não consegue passar credibilidade. Isso complica demais um jogo. Como eu falei, se paga caro no ingresso para ir ver um espetáculo. Chega lá dentro de campo, muitas vezes o protagonista é o juiz. Ontem, 2 times podem ter sido super prejudicados na tabela, no campeonato, por causa de erro de arbitragem. Então, vamos começar a cuidar um pouco melhor. Isso aqui eu trouxe esse tema hoje, porque realmente foi uma coisa desgastante que ocorreu. Então, a CBF está na hora de acordar um pouquinho e sair de dentro um pouquinho, de repente, do escritório, quem tem que tomar conta, e enxergar um pouquinho mais. Mas bate-papo com o do Marques fica por aqui. Hoje era mais esse puxão de orelha para ver se acordam. E vamos se inscrever, vamos dar like, vamos fazer esse canal crescer. Um abraço.